Louvar mais um hino. Hino 422, irmãos.
pedir o irmão Deir que esteja fazendo oração. Tayan, com oportunidade. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu vou adorar o Senhor com um hino bem conhecido e eu quero que toda a igreja adore comigo, amém? Que você veio aqui a adorar a um Deus grande e tudo que acontece nessa noite é para Ele, por Ele e por causa dEle, amém? Tô rouco, me ajudem aí. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? Em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual é o nome do seu professor? Quem lhe ensinou agronomia? Em direito é muito mais que bacharel. Na palma das mãos colhe as águas do mar e chama pelo nome cada estrela do céu. Não, ele não dá sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e ao prepotente ele faz descer. E da prata tudo é seu, incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Aleluia! Não, ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e é o prepotente. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele.
vai reclamar com ele. Eu vim louvar e quem mandou a promessa e quem falou e quem não concordar com o que ele faz vai reclamar com ele. Agradeço em nome de Jesus. Irmão Rosivaldo, com a oportunidade. Cumprimento, irmão, com o Pai do Senhor. Convidar o grupo dos varões para louvar o Senhor com o hino 26. Eu gosto muito desse louvor, irmão. Amém, irmão. A letra desse louvor fala: ser constante e não volte atrás. Que nós possamos, irmão, sempre meditar nessa letra. Sempre ser constante na obra do Senhor. Amém? Conjunto dos jovens. Saudamos a igreja com a paz do Senhor.
vontade, em nome de Jesus. Irmão Jean. Só os irmãos na paz do Senhor, amém? Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por que me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por que me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E
em nome de Jesus. Irmão Jorge. Quero cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor. Motivo de alegria, né, irmãos? Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar, esta noite para glorificarmos e adorarmos o nome desse nosso Deus maravilhoso. Eu gostaria de convidar novamente os irmãos, o grupo dos varões, para juntos estarmos louvando e bendizendo o nome desse Deus. 45, pode ser? 545? 545. 545. Isso. Deus é 545. Queria o nome dele. O nome dele fica disposto. 545. Fica disposto. Amém? 545, irmãos. Vou puxar você. Puxa. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Observem que
na última estrofe, né, vem falar: e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei. Irmãos, isso é algo para todos nós, indiferente, seja ele, não tem classe social, rico, pobre, branco, negro, pardo, é para todos nós. Nós devemos buscar estar preparados para esse grande dia. Mas vem um consolo aqui na estrofe do meio, no segundo verso, porque ele vive, né? E temor não há. Se Cristo, irmão, se Cristo está conosco, nós não devemos temer absolutamente nada. Se ele estiver no barco, para que temer a morte? Para que temer? De forma nenhuma, nós devemos confiar e esperar, porque a Bíblia diz que a nossa esperança, ela não pode murchar, ela está guardada, ela está reservada, e ela em breve se manifestará. E quando ela se manifestará, a Bíblia diz que nós também nos manifestaremos com ele. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Conjunto das irmãs, oportunidade. Conjunto Shalom Donai, salve dos irmãos, a paz do Senhor. Capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. Que você passa por cima do inimigo e vai, e aonde você chega de diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. Não sou, não sou. Não sou, não sou. Não sou, não sou. Vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão.
Você canta, você fala e Deus faz um milagre. Não sou, eu não sou. Eu não sou, eu não sou. Não sou, eu não sou. Eu não sou, eu não sou. Eu não sou que se encontra poder. Eu não sou que se aprende a fazer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus. Eu não sou, eu não sou. Eu não sou, eu não sou. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oportunidade, em nome de Jesus. Irmão Antônio Carlos, oportunidade. Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Convido a igreja para me louvar o Senhor com ele. 36, pastor, você vai me ajudar, porque esse é o 36.
oportunidade em nome de Jesus. Irmão Everton, com a oportunidade. Com esse louvor, vamos retirar as ofertas. São os irmãos com a paz do Senhor. Para não fugir de como está o culto, eu vou chamar o conjunto dos irmãos para a gente adorar o Senhor com mais um louvor da harpa. É o louvor 196 da harpa. Irmã Laís. São os irmãos com a paz do Senhor. Abre, Senhor, os meus olhos
ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santos, santos. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. Agradeço por dar em nome de Jesus. Vamos dar ao irmão Vanderlei. Estivesse aqui orando, passando a palavra para o bispo Valci. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos, estamos alegres na presença do nosso Deus, né? Realmente eu vejo que o pastor Wilson precisa vir para cá. Ele ama o hinos da harpa, porque é de louvor e adoração a Deus. Hoje está louvando mais ainda. Essa é a vontade de Deus. Aonde tem a palavra, tem a escola dominical, né? Os irmãos contritos com Deus, na palavra, na presença de Deus. Deus manifesta mesmo. E graças a Deus, minha amada Isabel, está quase chegando já. O presbítero Robson também. É a vontade de Deus, é mais de 3 meses. Não é fácil não, irmãos. Vamos orar, entregando o bispo nas mãos do Senhor, vai trazer a palavra do Senhor, vai estar pregando. Vamos orar juntos, irmãos. Pai amado, Pai querido, obrigado por este culto maravilhoso, aleluia. Da adoração, louvor ao nome do Senhor. Oh, Pai, sabemos que o Senhor recebeu no trono da Tua glória, como cheiro suave, prazível ao Senhor nosso Deus. Agora o bispo vai estar pregando a Tua santa palavra. Usa com mais ousadia, ainda com mais autoridade, ainda a tua igreja junto com o bispo, aleluia, este maná celestial, que é a palavra do Senhor, aleluia, é para nos fortalecer mais ainda, para nos capacitar mais ainda, para nos preparar ainda mais ainda, porque a volta de Jesus Cristo está próxima e precisamos estar preparados. Nós almejamos céu, aleluia. Então adore ao Senhor, vamos praticar essa bendita palavra. Assim nós entregamos o bispo nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui para o adorar. É isso que viemos fazer aqui, adorar a Deus. Então,
vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração. Eu queria chamar o Everton para a gente cantar aquele corinho, A Ele a Glória, que às vezes eu esqueço a letra. Você canta lá e eu corro atrás. Salve os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Vamos adorar o Senhor, louvor conhecido, toda a igreja conhece esse louvor. Conhecido de toda a igreja. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declaro que é por ele mesmo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. De novo. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber eu conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber eu conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Vamos dizer isso de pé? A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Aleluias. A Ele a glória para todo sempre. Irmãos, eu
percebi que Deus está nos convidando à oração. Ontem eu havia preparado um texto, Deus me levou para outro texto, depois Deus me tirou do segundo texto que Deus havia me levado e me levou a um terceiro texto, durante o período do louvor, no culto que tivemos na casa do Mateus e da Lorena. E Deus me levou para Jeremias 33, que todos conhecem de cor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Hoje eu converso com Deus, e eu busco em Deus uma palavra, e eu percebo que Deus está com saudade de ouvir o nosso clamor. Deus me levou a Jonas, no capítulo 2, e eu quero que você abra a Bíblia comigo, no livro de Jonas, no capítulo 2, nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2. Aleluias. Esse texto fala sobre a oração de Jonas, que ele nos diz assim: orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. Disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Amém? Podeis assentar? Irmãos, talvez Deus esteja falando comigo primeiro sobre a oração. Talvez Deus esteja me fazendo esse convite primeiro, a oração, porque eu estou precisando de buscar mais a Deus. Eu estou precisando de conversar mais com Deus. Eu estou precisando de falar com Deus e ouvi-lo. E ter a certeza que Deus me ouviu quando clamei. Jeremias, Deus manda ele clamar porque tinha coisas novas para lhe oferecer. Jonas, conhecemos a história de Jonas e sabemos que Jonas começou uma jornada fora do propósito de Deus. Jonas começa a fugir de uma ordem de Deus. Jonas começa a fugir de um chamado do Senhor. Melhor dizermos assim, porque Deus nos chama para depois nos ordenar. Deus chamou Jonas, depois deu ordem para ir a Nínive, pregar para uma cidade corrompida, para uma cidade que estava longe dos propósitos de Deus, para uma cidade que estava aborrecendo a Deus de uma maneira tão grande, que os seus pecados, a sua contaminação subia até Deus. Contaminados eles estavam de uma forma tão grande, que Deus olhou para aquele povo e disse para Jonas: vai e diz a eles que eu irei destruí-los. Deus não mandava uma mensagem de consolo, nem convocando aquele povo, mas Deus mandava Jonas pregar destruição. Deus mandava Jonas falar com aquele povo que eles iriam perecer. Mas acontece algo tão interessante, tão maravilhoso, que diz a Bíblia, que
Jonas, com medo, cidade de Nínive não era uma cidade qualquer, era uma cidade corrupta e violenta. Jonas teve medo, então, de ser o mensageiro de uma ruína. E Jonas foge, ou tenta fugir, do chamado de Deus. E ele pega rumo contrário. E observamos que, na história de Jonas, ele entra num barco, ao contrário do propósito de Deus e da ordem do Senhor, e ele é interrompido, ou a sua viagem é interrompida no meio do caminho, ou no meio do mar. E a Bíblia diz que a sua rebeldia, que a sua desobediência ou a sua covardia causou um dano muito grande em pessoas que não tinham nada a ver com a sua rebeldia. Pessoas que não tinham culpa nenhuma com a sua covardia. Pessoas que nem conheciam o Deus de Jonas. Mas ele entra nesse mesmo barco. E Deus traz no mar uma grande tempestade, e o barco começa a afundar. E diz a Bíblia que aqueles passageiros começaram a jogar a carga do navio para o mar, para que o navio ficasse leve e parasse de afundar. Não valeu a pena. Não resultou no que eles pensaram. Cada vez mais o navio afundava, cada vez mais se tornava difícil. E diz a Bíblia que aqueles homens, cada um clamava ao seu Deus, cada um gritava por socorro ao seu Deus, nos deuses que eles conheciam, mas nada adiantava. E Jonas estava no porão dormindo. O causador de todo o transtorno estava no porão dormindo. E diz a Bíblia que o chefe daquele navio ou daquela embarcação chega até Jonas e diz: que fazes aí dormente? Não vê que o barco está afundando? Clame ao teu Deus, se porventura Ele possa nos acudir, nos socorrer. Eles estavam sem esperança, pois os clamores deles não haviam sido ouvidos. Mas quem é o dono do mar? O Deus de Jonas. E agora diz a Bíblia que aqueles homens decidem lançar sorte para saber quem era o responsável por aquela tragédia, e a sorte recai sobre Jonas, e ele confessa o seu pecado e diz: me lança no mar. O que Jonas não sabia é que Deus havia preparado um grande peixe para o engoli-lo e levar ao destino certo. Jonas não sabia do que esperava ele lá no fundo do mar. Simplesmente ele disse: me lança no mar, a tempestade vai cessar, eu sou o causador dessa tempestade. Irmãos, às vezes nós estamos observando o mar revolto na nossa casa. Às vezes nós estamos observando o mar revolto na nossa vida. Nós estamos vendo as ondas batendo contra a nossa embarcação, o vento soprando contrário, e não temos coragem de assumir a responsabilidade da queda. Não temos coragem de assumir a responsabilidade do transtorno ocorrido. Mas nós precisamos ter coragem. Embora Jonas estava acovardando, fugindo, ele teve uma atitude louvável: joga-me no mar, vocês vão se salvarem. Ele só pensou que eu estou na rebeldia,
eu estou em desobediência à ordem do Senhor, mas vivam eles e morra eu que sou o responsável. Ele me faz lembrar de Davi, quando Deus queria punir o povo, e Davi diz: não, Senhor, o responsável pelo pecado sou eu. Sou eu o culpado dessa tragédia, sou eu o culpado desse transtorno. Não maltrate o povo, recaia sobre mim a culpa do meu pecado. Davi clamou por misericórdia ao Senhor pelo povo, não foi por si. Ele clamou pelo povo, porque o responsável por tudo que estava acontecendo era ele. Mas ele não queria que o povo pagasse pelos seus pecados. Jonas, apesar de ter tomado uma atitude covarde, de estar fugindo do propósito de Deus, ele tem uma atitude louvável. Me joga no mar e acaba toda essa revolta. Vai cessar toda essa tempestade, e a Bíblia diz que eles jogaram Jonas. Depois de perder tudo, depois de perder a carga do navio, depois de perder os bens que eles carregavam, que levavam naquela viagem, porque havia lançado tudo no mar com o intuito de ficar mais leve e não afundar. Jonas causou um grande prejuízo para aqueles homens, mas salvou a vida deles. Por quê? Porque Jonas assumiu a sua responsabilidade. E agora diz a Bíblia que Jonas é lançado no mar e um grande peixe o engole. Aí chega o texto que nós lemos, onde Jonas vai orar ao Senhor. Orou Jonas ao Senhor Deus, o seu Deus, das entranhas do peixe. No barco, Jonas não clamou ao seu Deus para cessar a tempestade. A sorte caiu sobre ele, e ele não estava se sentindo em condição de orar, de clamar a Deus. Ele disse: me lança no mar, é a única chance. Visto que eu não estou em condição de falar com meu Deus e Ele me ouvir, eu estou na rebeldia, eu estou em desobediência e Ele não vai me ouvir, por certo. Porque Jonas ainda conhecia Deus parcialmente. Talvez nós conhecemos Deus parcialmente e nós cometemos atitudes que nos envergonham diante de Deus, mas quando nos arrependemos, quando há um clamor sincero, quando há um coração quebrantado, Deus ainda se levanta em favor dos seus. E Jonas orou lá no fundo do mar, nas entranhas do peixe. Ele tomou coragem de orar. Talvez ele pensou: é a minha última oração, é a minha última oportunidade. Quem sabe Deus se compadece de mim, mesmo estando em desobediência, e salva a minha alma. Jonas não pensou que ele ainda continuaria vivo, e que ele ainda seria o mensageiro de Nínive. Talvez quando surgem situações na nossa vida, nós pensamos: nunca mais. Eu quero que Deus salve a minha alma, mas nunca mais eu terei a oportunidade de ser o mensageiro do Senhor. Jonas estava enganado, e todos aqueles que pensarem desse jeito também estão enganados. Se houver um arrependimento, se houver um clamor sincero, Deus vai te ouvir, assim como ouviu Jonas. Do ventre do peixe, nas entranhas do peixe, Jonas decide orar. No barco ele não teve coragem, mas lá era a sua última chance. Talvez você esteja esperando isso. Talvez o barco está
quase afundando. Talvez aqueles que estão à sua volta já estão lançando no mar a carga, já estão jogando fora tudo aquilo que está levando, todos os pertences, todos os valores estão sendo jogados fora por sua causa, e você, na sua rebeldia, não tem coragem de clamar ao Senhor, porque você não está em condição de ser ouvido. E esse é o sentimento que surge no coração do homem depois que ele toma um caminho contrário ou uma atitude que Deus não aprova. Sabe por quê? Porque o diabo, ele induz o homem ao erro. Depois que o homem erra, ele aponta o dedo para ele e diz: você não disse que era fiel ao seu Deus? Você vai ter coragem de falar com ele? É assim que o diabo faz. Ele induz, ele seduz o homem, convence o homem de errar. Depois que o homem erra, ele aponta e diz: você terá coragem de falar com esse Deus que você traiu, que você negou, que você desobedeceu? Olha a situação que você está. Você acha que ele vai se importar com você? Sabe por que ele faz isso? Porque para ele não tem mais jeito. Ele perdeu tudo que tinha com Deus, e a condenação já está lançada, determinada sobre ele. Mas para você que tem vida, ainda tem uma esperança, ainda tem uma saída, existe vida aí, ainda tem uma esperança, ainda resta uma oportunidade, e Jonas se agarra a esta oportunidade, e ele clama ao Senhor das entranhas do peixe. Disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Não só ouviu, ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, aleluias, e tu ouvistes a minha voz. Irmãos, isso é grandioso, quando existe um coração sincero. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita alguém que reconhece os seus erros e que se coloca diante do Senhor e que clama a Ele com sinceridade. Não é você fazer uma oração, um clamor, só porque está com medo do inferno, não. É quando você entende que não existe alguém que possa te socorrer, alguém que possa te acudir, alguém que possa te estender a mão, a não ser o Senhor. É quando você o reconhece como grande eu sou, quando você o reconhece como Deus único, Senhor de todo o universo, que não existe limites para o seu agir. Jonas estava lá nas profundezas do mar, e ele chega a expressar que na angústia ele clama, e o Senhor ouve. E das profundezas da sepultura, ele não estava falando do mar, não, para ele era o seu final. Das profundezas da sepultura eu gritei, e tu ouviu a minha voz. Quanto tempo nós perdemos muitas vezes, sufocado, angustiado, maltratado pelas nossas atitudes contrárias. Quantas vezes envergonhado com atitudes que nos levam a pensar que não tem jeito. E como Jonas no barco, não temos coragem de clamar. Mas quando chega a última oportunidade, Jonas clama ao Senhor, e Deus ouve o seu clamor, responde a sua oração, ouve o seu grito. E diz a Bíblia que o peixe lança Jonas onde?
na praia de Nínive. Agora, Jonas, eu creio que ele, saindo do ventre do peixe, deve ter imaginado que havia acontecido um sonho, naquele sono que ele estava lá no barco. Talvez ele pensou assim: rapaz, eu sonhei, eu dormi tanto no barco que eu sonhei. Mas quando ele volta à realidade, ele diz: eu estou na praia de Nínive. Deus me trouxe onde Ele me mandou vir. Talvez nós esperamos tantas coisas acontecer, esperamos passar por situação tão complicada, tão difícil, para depois lembrar que Deus é misericordioso para conosco, que é a misericórdia de Deus que nos alcançou e que Deus se compadece dos seus. Às vezes nós levamos muito tempo para entender isso e esperamos andar por caminho tão difícil. E às vezes eu me lembro até do irmão Antônio Camacho, que dizia assim: irmãos, eu sofri muito, eu apanhei como um boi ladrão. Era a sua expressão sempre aqui na igreja. Eu sofri muito, eu apanhei como um boi ladrão até chegar aqui. Quantas vezes nós esperamos essa situação na nossa vida? Nós esperamos as profundezas, nós esperamos sentir a morte de perto. Hoje eu estive conversando com uma pessoa que é bem próxima, e ela foi tomar um medicamento e desmaiou. O medicamento ficou pendurado, é junto com o soro. Quando ela voltou a si, ela não quis tomar mais o medicamento. Ela sentiu medo. Ela falou para mim: eu pensei que eu ia embora. O que eu senti foi terrível, mas acordei. Mas não vou tomar o remédio. Ou seja, ela não queria experimentar outra vez a mesma sensação. A nossa negligência às vezes é tão grande que Deus nos tira de lá, nos socorre, nos estende a mão, nos envia socorro, nos dá liberdade, mas nós voltamos a cometer o mesmo erro, a nos envolver com o mesmo pecado, a olhar para o mundo que só nos maltratou, que só nos destruiu enquanto estávamos dominados por ele, e desprezamos a vida que o Senhor nos deu. Jonas podia ter tido um caminho bem mais fácil na obediência ao Senhor. Quantas vezes nós desprezamos o caminho mais fácil para aprender com o caminho mais difícil? Eu costumava dizer isso para os meus filhos. Às vezes nós deixamos de aprender de uma forma mais fácil para aprender de uma forma mais difícil, onde causa dor e sofrimento, para a gente despertar, para a gente acordar. O que Jonas causou naquela viagem, naquela fuga, foi dor e sofrimento, perda, prejuízo para aqueles que estavam na embarcação. Mas o Senhor lhe socorreu. Ele salvou a vida daqueles homens confessando o seu pecado. E eles puderam ir embora no prejuízo, mas foram embora com vida. Havia chance de reconquistar, havia chance de ganhar outra vez, havia chance de conhecer ainda o Deus de Jonas, que eles não conheciam. Quem sabe eles também viviam como Nínive, fora do propósito de Deus completamente, porque a Bíblia diz que cada um clamava ao seu Deus, menos ao Deus dos céus. Então a situação deles era semelhante à situação de Nínive. E Jonas
contribuiu para eles terem uma segunda oportunidade, quando ele confessa o seu pecado e é jogado no mar. E Deus deu a Jonas uma segunda oportunidade também. A Bíblia diz que aquele que exerce misericórdia, faz o quê? Alcança misericórdia. Quando você condena, você está sendo condenado. Quando você exerce misericórdia, você alcança misericórdia. Quando você aponta para os problemas dos outros, você chega diante do espelho e se assusta que você lembra dos seus. Você lembra, meu Deus, eu apontei as falhas dos outros, apontei o defeito dos outros, e a Bíblia nos adverte: você que está de pé, faz o quê? Cuide para que não caia. Ele não diz assim: você que está de pé, critique, aponte, condena o seu irmão. Não, ele disse: tu que está de pé, cuide para que não caia. Tiago diz que devemos ter o cuidado para não cometer o mesmo erro, para não cairmos, não sermos apanhados pelo mesmo erro de alguém que estamos condenando ou criticando. Jonas, ele entendeu que estava ali a sua última oportunidade. Ele se sentiu na sepultura, e ele disse: da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. O que eu quero dizer, meu amado, que ainda é tempo de você clamar. O que Deus te chama nesta noite é a uma vida de oração, de clamor a Deus, a uma vida de intimidade com Ele. O que Deus te chama não é para você simplesmente orar por costume, não, é para você fazer como Daniel, olhar para Jerusalém e clamar ao Senhor, e Deus ouviu. É para você se posicionar como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não tiveram medo da fornalha, se posicionaram diante do rei e de todo aquele povo. O Senhor lhe deu o escape. Talvez você esteja com medo de se posicionar como igreja, como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus. Talvez esteja te fazendo medo se posicionar como tal, mas Deus te convida nesta noite a se posicionar como igreja, porque Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ele vem buscar um povo que Ele separou, que Ele escolheu. A Bíblia diz que Ele mesmo veio preparar para si um povo especial. Especial, zeloso e de boas obras. Talvez tenha sido eu que desliguei, segurando em cima do botão. Talvez seja isso. Então, irmãos, vamos despertar do sono. Não vamos tentar fugir do chamado e da ordem de Deus. Deus nos chamou por sua misericórdia, e a ordem que o Senhor deu para os discípulos também está sobre os nossos ombros. E a ordem que Deus deu para os discípulos foi: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não disse assim: ide, pregai aqueles que você acha que convém. Hoje tem muitos crentes selecionando pessoas
Esse é digno, esse não. Falta pouco cantar, a mamãe mandou bater nesse daqui. Irmãos, tem crente dormindo, tem crente pegando um caminho contrário, um barco furado que vai afundar, porque a ordem de Jesus é: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Agora vai depender de quem ouviu. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Isso já não compete a mim nem a você, mas como igreja Deus nos chamou e nos enviou a pregar a toda criatura. Vamos parar de selecionar pessoas, separar dignos e não dignos, porque se nós formos fazer essa separação, essa seleção, nós vamos ficar no indigno, porque não somos dignos. Fomos alcançados pela misericórdia de Deus, fomos agraciados como Maria. Salve agraciada. Nós fomos agraciados pelo Senhor. Mas vamos, depois de uma trajetória complicada, quem sabe até aqui, clamar ao Senhor, mesmo que hoje seja a última oportunidade para você gritar, grite, enquanto tem vida. Jonas gritou enquanto havia vida, e Deus lhe socorreu, tirou ele de lá, levou ele a Nínive, e a Bíblia diz que ele pregou em Nínive, e houve um arrependimento tão grande, que até os animais jejuaram, todos. A ordem foi para jejuar, se vestir de saco e cinza. Houve um arrependimento. Jonas não sabia disso. Apesar da cidade ser temerosa, houve um arrependimento. Talvez você olhe e diz assim: esse aí, eu vou perder tempo com isso? Deus perdeu tempo comigo. Não. Ele não perdeu tempo, Ele usou um tempo precioso para me salvar. Ele aproveitou a oportunidade e me deu vida. Ele aproveitou a oportunidade enquanto eu não era completamente destruído pelo mundo e pelo pecado. Ele me resgatou. E Ele quer fazer o mesmo através de mim e de você, através da sua igreja. Precisamos nos posicionar como igreja. Não vamos temer as investidas de Satanás, não vamos temer as ondas revoltas do mar, não vamos temer os embates da vida, mas vamos erguer a nossa cabeça, alçar a nossa voz e fazer o que Jesus nos chamou e nos ordenou a fazer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jonas prega, embora ele nem tenha entendido bem tudo o que havia acontecido, ele sai e se posiciona para esperar o fim de Nínive. Como o homem tem uma mente tão curta, tão pequena, um raciocínio tão pequeno. Houve um arrependimento mútuo ali, total. Jonas se posiciona lá e espera a destruição. A destruição não vem. E Jonas está num lugar em que começa o sol a arder. Ele era assim mais ou menos igual eu, tinha pouca telha, e começa a arder em Jonas o sol. Deus faz nascer uma boboreira, crescer e fazer sombra em Jonas. Jonas agora se sentiu à vontade. Mas o mesmo Deus que fez a boboreira nascer e crescer, fazer sombra sobre Jonas, mandou que o bicho fosse lá e cortasse a sua raiz e a matou. O sol volta a castigar a Jonas e ele reclama. Olha como o homem é insensível. Talvez eu e vocês estejamos vivendo isso.
essa insensibilidade, por falta de entender a vontade de Deus e o propósito de Deus. Aí Jonas reclama. Aí Deus diz para Jonas: você se compadeceu dessa aboboreira, que você não plantou, não regou, não fez crescer, e não quer que eu me compadeça de uma cidade inteira que se arrependeu? Muitas vezes Deus fala conosco de uma forma tão suave, de uma forma tão agradável, e nós não queremos ouvir, não entendemos, e Deus permite situações piores, para a gente despertar do sono, para a gente entender que Ele é Deus, e que nós somos servos. Nós somos servos. Para nós vermos vasos reconstruídos, precisamos primeiro descer a casa do oleiro. Às vezes nós queremos vasos reconstruídos, nós queremos vasos refeitos, mas não queremos descer primeiro a casa do oleiro. Quando Deus mandou Jeremias descer a casa do oleiro, primeiro ele desceu a casa do oleiro, viu a obra sendo quebrada em suas mãos e ele reconstruindo. Deus disse para ele: não posso fazer assim com a casa de Israel. Primeiro precisamos descer a casa do oleiro, depois veremos vasos reconstruídos. Precisamos entender a vontade de Deus e saber que o Deus que nos chamou e nos escolheu e nos enviou é misericordioso para conosco e para com todos aqueles que reconhecem a necessidade de Deus e se arrepende e se converte ao Senhor. Mas aí chega Pedro pregando e diz: sai do meio desta geração perversa. Não conseguimos nos converter, arrepender dos nossos pecados e mudar de vida se continuarmos no mesmo ambiente. Não dá para continuar, porque hora ou outra vamos compactuar com eles, vamos nos misturar com eles outras vezes, vamos cometer os mesmos erros, porque não saímos do meio. O convite de Deus é para sair do meio e para entrar em oração e súplica. O convite de Deus, eu entendi ontem e hoje, é que nós precisamos orar mais, sentir mais de Deus, nos tornarmos mais sensíveis, porque é o amor de Deus que a Bíblia diz que nos constrange. É o amor de Deus. Então nós precisamos conhecer Deus de fato, como Ele é. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo continue falando em nossos corações, e que haja um despertamento em nosso coração, e que nós venhamos buscar mais ao Senhor, na certeza de que Ele vai ouvir. Vamos gritar por socorro enquanto temos vida, porque Deus está pronto a restaurar, a mudar o quadro da história. Ele está disposto a reconstruir vasos, Ele está disposto a erguer o caído, Ele está disposto a refazer, a trazer renovo, quando nós decidirmos clamar por Ele, com o coração sincero. Amém? Nós estamos chegando ao término do nosso culto.